Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Conversa na Galley. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Boa noite, Pedro. Hoje a gente está com o Pedro Moraes aqui. Prazer em recebê-lo aqui com a gente no canal. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Legal. Bom, antes então da gente começar, vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, para o vídeo do Pedro chegar a mais pessoas e para vocês se inscreverem também no nosso canal e ativar as notificações para vocês não perderem os nossos vídeos aqui. Antes da gente começar, roda a vinheta. Boa noite, Pedro. Novamente, seja muito bem-vindo a mais um quadro do Profissionais da Aviação. Estamos aqui para te ouvir, saber como foi aí o seu primeiro impacto com a aviação, da onde surgiu essa paixão, né, que todos por aqui passam, sentem, dizem. Ai, olha lá um avião passando, ele falou que ia passar. Gente, o Pedro está no hotel, que é praticamente a cabeceira ali do aeroporto de Congonhas. Aí ele acabou de mostrar pra gente o avião passando. Então, Pedro, conta pra gente, porque eu tô com muita curiosidade de saber quando foi que começou esse seu carinho, esse amor pela aviação, até você chegar onde você está hoje. Estamos aqui para te ouvir, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade. Muito bom aqui estar podendo prestigiar o Conversa na Galley também, porque eu acompanho um pouco, mas vou começar a acompanhar muito mais, né? Eu acompanho de madrugada, né? Aí eu vou me inteirando da conversa e da conversa do Telegram também, né? Que tem uma galera bacana, o pessoal posta muita coisa legal da aviação, né? Para quem gosta, é sensacional. E eu vou começar falando que a aviação entrou na minha vida, acho que desde criança. Mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos, eu sempre da casa onde eu fui criado, na Barra Funda, todo domingo de manhã, por acaso que era só domingo de manhã que eu percebia isso, eu via da passagem do vitrô assim, o avião passando num céu azul de brigadeiro, e achava aquilo máximo. E ele passava deixando aquele rastro assim, né? Aquelas da nuvenzinha branca, eu achava isso aí sensacional. E sempre falava para o meu pai, gostava, pai, eu quero um avião, pai, eu quero um avião, claro, né? Na época não podia, a gente logo cedo queria, né? Como criança, mas aí meu pai, num gesto, né, aquela coisa, ó, filho, eu não posso te dar aquele avião, mas ele acabou me dando um aviãozinho pequeno da Alitalia, que era aqueles, a fricçãozinha que você puxava e ele ia embora. E aquilo já começou a me despertar. E por um acaso, na vila onde eu morava, tinha o filho da dona Dileta, que é a vizinha, né, lá no fundo da vila, e eu descobri que ele era piloto. Por quê? Toda vez que ele tinha um rádio amador, ele ligava o rádio amador, interferia em todas as televisões, rádio que tinha ali, e não sabia como. Aí um dia eu brincando, quando eu fui ver, eu acertei uma bolada, né, jogando futebol, acertei uma bolada na porta, na grade. Aí ele falou assim, calma aí com essa bola, tal. Aí eu falei, não, o que foi? Aquela coisa de criança curiosa, fui na janela, quando eu vi, deparei com um quarto, né, na janela, assim, mas onde tinha rádio, tinha quadros de aviões, aviões de brinquedo, miniatura, e aquilo me encantou, já começou a me encantar. Bom, passar do tempo, né? Pedro, desculpa, você tinha quantos anos? Tinha 6 anos. Tá bom. De 6 anos, ali que começou, né, essa paixão. E aí eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos, ajudando meu pai numa oficina. Meu pai tinha uma borracharia, e a minha primeira profissão, borracheiro. Então,
Aí eu comecei a trabalhar logo cedo, tal, e aquela coisa, comecei a me interessar muito. E eu vivia com muito o pessoal público, né, que ia na oficina, era mais adulto, o pessoal estava ali, sempre fazendo alguma coisa, e eu acabava conversando bastante com o pessoal. E nesse meio tempo de criança para adolescente, né, eu comecei a me interessar mais sobre aviação. Então, eu ia lá no Parque do Ibirapuera, numa época que eu chegava lá no domingo, ia de bicicleta pedalando no Parque do Ibirapuera só para poder comprar aquele aviãozinho de isopor que aquele tiozinho vende lá no Parque do Ibirapuera, que é uma coisa tão simples, né? Que você gira assim ao contrário e jogava. E eu ficava o dia inteiro no Parque do Ibirapuera brincando com aquilo, curtindo, porque era o que tinha, né? Bom, nesse meio tempo, né, eu acabei, né, trabalhando, continuei ajudando meu pai, né, desde os 8 anos em si. E aí, quando eu comecei a minha adolescência, eu comecei a me inteirar mais, né, queria saber mais sobre aviação, tal, e falei, não, vou tentar fazer alguma coisa. Aí eu prestei para a escola, para IPCAR, né, Escola de Cadetes do Ar da Aeronáutica, só que eu acabei não passando na prova. Mas eu não deixei de estar ali, né? Sempre curtindo a aviação. Aí eu estava trabalhando com meu pai. Então, que legal. Aí eu fui, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui trabalhar de office boy. E aí eu comecei a trabalhar, fui para uma agência de propaganda e, por incrível que pareça, os donos, eles tinham muito contato com a aviação também. E aí, com o tempo trabalhando de office boy, eu comecei a assim, né, me destacar. Eu era novo, moleque novo, e aí o pessoal começou a mandar, olha, antes eu andava de ônibus, aí de repente ele falou, olha, o pessoal gostou de você, quer que você venha trabalhar direto com a gente na campanha. Aí eu comecei também a trabalhar na campanha, né, que foi na época do Quercia presidente em 94. E aí foi onde eu tive uma percepção melhor e eu entrei no mundo conhecer mais o mundo da política, mas também comecei a viver muito, porque era direto Campo de Marte, e eu sempre ia para o Campo de Marte, e estava ali, né, naquela coisa, nossa, fazia uma visita, ia lá, e eu falava, nossa, um dia eu vou, né, quero ver, passar aqui um dia a mais tempo, né, ficar aqui. Bom, enfim, aí fui mentalizando aquilo para frente. Quando eu passei essa fase, trabalhei, eu saí de lá, aí eu saí dessa empresa, fiquei um tempo lá, onde aprendi muito, vivenciei muita coisa que para minha idade na época era assim absurdo. Mas cresci bastante com isso, né? Então para mim foi mais fácil. Quando chegou por volta dos meus 16 anos, eu 16 para 17, eu fui fazer um curso do Corpo de Bombeiro, que era um curso de resgate. E aí eu fiz esse curso de resgate no Corpo de Bombeiro ali na Barão de Piracicaba, onde é Campos Elíseos, lá, o segundo grupamento de incêndio. E nesse grupamento a gente falava também de acidentes, prevenção de acidentes aeronáuticos. Então tem todo o ensinamento. E isso aí já vai entrando. Bom, tudo bem. Passado um tempo, eu ainda ajudava meu pai também, trabalhando. Meu pai tinha um amigo que era de muitos anos, e ele ia sempre na oficina, lá na borracharia, e falava, pô, e aí, quando você vai fazer uma visita? Mas eu nunca... Eu falei, pro meu pai, né? Aí um dia eu cheguei e falei, não, mas onde você trabalha, né? Eu só falo, toda vez meu pai fala que vai lá, mas não vai. Aí ele falou, então vou fazer o convite para você, quero ver se você vai. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, onde que é? Ele falou, no Campo de Marte. Eu fiz assim, eu falei, não. Ele falou, onde que é? Ele virou e falou assim, eu trabalho na Polícia Civil, no Pelicano. E era amigo do meu pai, mas de muitos anos. E eu não tinha ideia. Eu sempre veio, mas estava ali, né? Aí eu falei, bom, um dia eu fui lá visitá-lo. Aí foi paixão. O negócio começou já a entrar, eu vi o helicóptero, vi um monte, eu olhava para tudo que era lado, era avião subindo, decolando, eu falava, nossa. Eu falei, é isso que eu acho que eu estou querendo para mim, mas aí comecei a me interagir mais, né, com eles. E na época, aí vem o meu primeiro curso na aviação, que foi, eu falei assim, eu falei para vocês, mas eu fui procurar saber realmente a data correta, eu até peguei uma cópia aqui para vocês verem. Meu primeiro curso na aviação, pela Infraero,
Foi o curso que eu fiz de Que prevenção de lindo. acidentes aeronáuticos. Né? Que O curso legal. seria curso de formação de Corpo de Voluntariados de Emergência, que é o CVE. E aí o término dele foi 25 de setembro de 98. Então, ali começou. Então, já juntou uma coisa com outra. Eu falei, não, eu vou ver o que é, eu quero continuar nisso. Só que, né, às vezes tem sonhos que parecem um pouco distante por algum motivo, né? Então, a gente acaba, vamos lá, vamos fazendo aqui. E eu sempre trabalhei, né? Então, nesse interstício, até esse período, eu fiz muita coisa, não só trabalhando na borracharia, trabalhei como garçom, trabalhei como vendedor de pasta para lavar a mão em oficina, trabalhei de chapa, carregando caminhão, eu nunca deixei de trabalhar na floricultura, em entregador de flores, né? Eu O achava, Dom, eu gostava demais. Oi, pode falar. desculpa interromper. O teu pai, eu fiquei curiosa. O teu pai, ele, quando viu que você realmente gostava, começou a gostar disso, o que ele falava sobre isso? Meu pai, né? Meu pai é muito matuto, né? Ele é aquele nono meio italiano. Né? Se eu mostrar uma foto do meu pai, você fala assim, ah, não, ele não é seu pai. Meu pai é branco, galego, do olho azul. Parece uma bola de gude o olho dele. Né? Só que minha mãe já é mais mulata. Minha mãe é retirante do Nordeste, né? Ela é de Natal. Então juntou uma nordestina e um caipira, né? Aí estou eu aqui. Mas ele sempre, assim, do jeito dele, né? Ele apoiava, ele ficava meio assim, pô, mas não é, você tem que me... Porque, assim, no pensamento dele era, assim, eu tinha que estar ali para ajudar ele e tocar as coisas do jeito que ele queria. Só que graças eu falo graças assim, porque meus pais não tiveram muita instrução. Só que eles me permitiram que eu tivesse. Então, eles falavam, ó, filho, estuda. E isso batia, estuda. E todo mundo que vinha falar comigo, estuda, meu filho, estuda. E é o estudo liberta, né? Então, ele abre a sua mente, ele faz com que você veja muitas perspectivas diferentes, né? Você consegue ter uma melhora, você consegue visualizar um mundo melhor para você. Né? E isso foi um combustível para mim, porque todo mundo via, acho que o meu esforço, a maneira que eu trabalhava, que eu me dedicava, né? E é uma coisa uma frase que eu gosto de falar assim, que eu sou 100% de empenho, onde há 1% de chance. Então, eu dou o meu melhor naquilo que eu puder, seja como for, né? Para tudo. Eu tenho que fazer para tudo. Às vezes, nem sempre, né? Dá certo calhar tudo, mas eu faço o máximo que eu posso. Em 2000, eu fui trabalhar com hotelaria, ou seja, eu saí da borracharia para a hotelaria. Por indicação, fui trabalhar na rede Blue Tree de hotéis, como bellboy, né? Como mensageiro. E para mim, abriu muito mais o mundo, porque era um outro público, eram outras pessoas de todos os lugares do mundo, e as pessoas com quem eu convivia, elas tinham um poderio econômico um pouco melhor, e muitos deles já tinham ou morado fora, estudado muito tempo, feito inglês, feito um monte de coisa, né? Então, eles tinham uma condição melhor, não que para mim não foi na época acessível, mas eu estava ali, de repente eu estava ali. Só que eu não tinha como para onde crescer. Eu falei assim, pô, vou ficar aqui de mensageiro. Eu falei, pô, eu estou aqui com um pessoal que eu não tenho condições de pagar uma faculdade, que na hotelaria à época era um absurdo. Eu falei, eu tenho que me fazer alguma coisa para poder me destacar, né? Ou tentar aprender, porque eu não sabia nada. Eu só sabia montar e desmontar pneu, consertar pneu, né? Como que eu vou fazer isso? Aí eu estava ali carregando mala, enfim. E aí eu cheguei e tudo começou quando um hóspede japonês passou e ele passou e falava em japonês, bom dia, né? Ele falava, ohayou gozaimasu. Aí todo mundo, as meninas da recepção, né, falavam, ohayou gozaimasu. E eu vinha e falava, o que tá falando, né? Aí eu cheguei na menina da recepção, que era japonesa, ela era do Japão e trabalhava na recepção. Aí ela virou para mim e falou assim, ah, não, ele estava falando bom dia e tal. Eu falei, tá,
vamos fazer um acordo? Se você me ensinar um pouco de japonês, também vou te ensinando um pouco de português e a gente vai tentando. Ela falou, ela gostou, falou, não, tudo bem. Aí eu falei assim, como que, né? Como pode, né? Falei, vamos lá. Ela falou assim, como que fala bom dia? Aí ela escreveu para mim que é em Romandi. Romandi é onde se escreve normal o que você pronuncia. Aí estava lá escrito, Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Aí eu peguei aquele papelzinho, fui para casa. Ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu. Fiquei a noite inteira, tal. No outro dia de manhã, esse japonês passou. Quando ele passou assim perto de mim, antes dele falar, eu falei, ohayou gozaimasu. O japonês tomou um susto assim, fez assim. Aí ele, ohayou gozaimasu. Aí fez sério assim. Aí ele veio na minha mão, aí ele vem assim, e eu já não estava acostumado com isso, né? Eu estava começando. Ele veio, me deu a mão, que não é praxe deles fazerem, mas ele me deu a mão, e na mão que ele me deu, ele já deixou um negócio. Aí ele fez assim, aí eu segurei. Aí eu só fiz assim, né? Agradeci e tal, ele foi embora. Quando eu fui olhar, era $10. Aí eu falei, meu, de caixinha $10, só porque eu falei, né? Bom dia em japonês. Eu falei, Terumi-san. Eu falei, Onegai. Aí, né, eu falei, por favor. Falei, como fala boa tarde, boa noite, tudo bem? E daí foi. Né, eu falei assim, poxa, então foi uma das épocas que eu ganhei muito dinheiro, porque começou assim. Aí passou, aí eu, nesse meio tempo, eu pedi para fazer estágios na hotelaria. Aí eu virei e falei assim, olha, eu quero aprender, eu quero ir. E aí o que eu fazia? Eu entrava às 7 da manhã e saía às 3 da tarde. E aí eu conversei com o gerente e o gerente aceitou, porque eu falei, expliquei a minha situação. Eu falei, eu não tenho condições de pagar uma faculdade, né? Eu falei assim, é possível fazer um estágio? Ele falou, não, ou não era, isso vai ser gasto, vai ter problema com o hotel. Eu falei, não, eu quero fazer de graça. Eu falei, só me deixa eu fazer, eu quero aprender, só isso. Ele falou, você tá falando sério, garoto? Eu falei, tô. Aí o que eu fazia? Das 7 da manhã até as 3, eu trabalhava meu horário normal, e das 3 até as 11 eu fazia estágio. Aí eu fui fazer estágio na governança, manutenção, vendas, como falar, limpeza, segurança, tudo que tinha ali, porque a gente já fazia essa integração. E isso me abriu portas, porque eu fui fazer a implantação de outros hotéis da rede, que estava em expansão, né? Então, fiz mais 6 implantações de hotéis. E aí, aquilo, para mim, foi assim, um boom. E logo fui chamado para poder ir para um outro hotel. Nesse hotel que eu fui, que era o Blue Tree Faria Lima, o que tinha lá de diferente? E aí volta a aviação novamente na minha vida forte, porque lá recebia muita tripulação do pessoal da executiva e alguns outros hotéis, de outras companhias aéreas na época. E o pessoal estava lá e hospedava. Então eu já ia atendendo, ia conversando, e aquilo foi se tornando forte. Bom, aí saí da hotelaria. Quando eu saí da hotelaria, eu fui para a polícia. Aí vem o temporal da polícia. Então, esse período foi de, olha só, para não perder, né? De 2000 até 2002. Aí, aliás, de 2000 até 2002. E aí, em 2002, eu entrei para a polícia, fiz o curso, estava fazendo tudo que tinha que fazer. E ao longo, né, no período que eu estava lá, eu acabei me destacando também, assim, não é que destacando, por uma coisa distinta, né? Eu vou falar muito isso, mas muitos podem falar até que é sorte, né? Mas nunca foi sorte, sempre foi Deus, sempre. Isso é fato. Quando às vezes me perguntam, né, eu falo, não sei como foi, só sei que foi assim. E as coisas foram indo. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava trabalhando e o pessoal começou a falar, olha, vai precisar fazer um trabalho, vão ter que buscar algumas coisas e levar, transportar isso aqui para outro batalhão. Tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí a gente vai, aí um dia o batalhão que precisava, na verdade, aonde precisava entregar as coisas, eu fui acompanhar, era onde? Campo de Marte, no hangar da Polícia Militar, do Águia da Polícia. Olha, eu na aviação de novo. Aí a gente manteve contato, fui falando com o pessoal, enfim, volto. Aí, um dia que eu estava trabalhando, o meu chefe, a gente se revezava para fazer limpeza, né? No quartel não tem
pessoas específicas para fazer. Então, quando você é soldado, você é novo, você faz de tudo, você acaba fazendo limpeza e tal. Eu estava fazendo a limpeza quando eu entrei dentro da sala do comandante, estava fazendo a limpeza normal, e aí o pessoal começou estava tendo uma conversa, e aí eles estavam falando, nós estamos com um problema com documento, tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, aí eu assim, sabe, inocente, eu estava novo, simplesmente falei, permissão, coronel. Ele olhou assim para mim, né? Pois não, eu falei, não, talvez eu acho que eu posso ajudar posso ajudar vocês com isso. Aí o capitão falou para mim assim, né? Olha, o garoto, fica tranquilo aí, deixa a gente vai resolver aqui. Aí o chefe insistiu, falou assim, não, vamos ouvir ele, o que ele tem para falar? Falei, olha, vocês estão com problema para esse documento X e tal. Ele falou, eu precisava levar para um lugar que era na Procuradoria da República, né? Aliás, no Fórum da Federal, ali na Avenida Paulista. E eu falei assim, olha, eu acho que eu posso ajudar. Ele falou, não tem. Eu peguei o meu celularzinho na época, abri assim, liguei, aí falei com um amigo, né? Aí eu falei com um amigo assim, falei assim, tudo bem, irmão? Ele, tudo bem, e aí? Falei, você que está aí aí no Pedro Lessa? Ele falou, tô. Eu falei, você sabe quem que é o chefe do protocolo? Eu tô com um problema aqui, o chefe está precisando despachar. Ele falou, eu que sou o chefe do protocolo. Eu falei, sério? Eu falei, então, irmão, eu falei, beleza. Eu falei, será que dá para me ajudar com isso aqui? Que o estafeta, né, na verdade, é um policial que ele era designado só para pegar o documento e levar até lá. E ele estava tendo problema porque ninguém queria receber. Ele falou, não, a gente já resolve agora. Ele falou, tem e-mail aí? Na época, e-mail estava começando, não tinha, né, aquela coisa, só quem tinha mesmo era assim, era o chefe master, que era o coronel. Aí ele falou, tem. Aí eu perguntei o e-mail, ele passei para ele. Nesse meio tempo que estava falando, ele já mandou um e-mail para ele e respondeu esse e-mail, falando, olha, esse documento é só chegar aqui, entregar, assinou aí, pode trazer aqui que eu já estou sabendo. Eu falei, irmão, obrigado, né? E eu mal terminei de falar, naquela época o computador apitava, né? Quando você via mensagem, fazia aquele barulho. Aí ele recebeu a mensagem, quando ele viu lá, ele pegou, abaixou o óculos assim, né? Fez assim, olhou, ele falou assim, pois bem. Ele falou, chegou. Aí ele virou e falou assim, garoto, quem é você? Por quê? O capitão que estava lá e o outro chefe não estavam conseguindo resolver isso. E aí eu resolvi. Bom, nisso ele fez um convite para mim trabalhar com ele juntamente, respondendo diretamente a ele, na sala de situação, onde eu fazia um monitoramento de todas as viaturas e ocorrências que tinham na área, né, do centro aqui de São Paulo, e eu repassava essas informações também para ele, e a gente trabalhava com informação, né, inteligência, enfim. Bom, nesse meio tempo, o que eu fiz? Saí da polícia. Por quê? Eu vi que, para mim, já tinha dado o meu tempo, e eu falei, muita coisa eu via que é muito bom, era muito bom, mas eu falava assim, poxa, de que forma eu poderia fazer melhor? E aí eu descobri que eu faria muito melhor estando fora. Mas você ficou quanto tempo na polícia? 2 anos. Ah, tá. 2 anos. E aí ela te dá uma base. Polícia, o militarismo, ele te dá uma boa base. Sim, né? Você tem postura. Tudo. Por exemplo, a gente divide, né, para o pessoal entender, a gente divide assim em 5 códigos, né? Tem mais códigos, mas, por exemplo, P1 é RH, no caso P2 seria serviço reservado, P3 mexe com coordenação operacional, então seria a operação, o P4 é logística e material, e o P5 era relações públicas. E isso, para mim, foi me ativando muito nas relações públicas. Bom, aí volto eu para a hotelaria. Voltei para a hotelaria. Quando eu voltei para a hotelaria, estou eu aqui trabalhando, inclusive nesse hotel que eu estou aqui hoje, e na época era outra bandeira, e aí, eis que as coisas acontecem. A Gol, ela reservava um andar inteiro para o comercial, né? Reservava o andar inteiro para as melhores empresas que tinham contas, né? Para um evento. Então, eles faziam um evento
e ele fazia uma reserva para todos os maiores clientes dele. Enfim, e já estava acabando o período, eles tinham reservado um andar, e aí um belo dia, nesse dia, o mensageiro ligou para mim com uma urgência, né? Ele falou assim, primeiro o cliente liga na recepção e pediu um band-aid. Aí eu falei, pô, chamei o mensageiro, né? Aí eu estava trabalhando na recepção já, né? Aí eu chamei o mensageiro e falei, por gentileza, você tem como levar esse band-aid lá pro cliente e tal? Ele falou, tá bom, ele se machucou, tá. Quando chegou lá, ele começou a me ligar. Aí eu liguei, ele falou, Tom, vem pra cá porque tá ruim. Eu falei, por que? O que foi? Né? Ele virou e falou assim, acho que ele vai morrer. Eu falei, o quê? Peraí, tô subindo. Quando eu cheguei lá, o que tinha acontecido? Esse cliente, ele foi arrumar a mala dele na mesa, numa mesa de centro de vidro. Ele colocou ela, ele estava arrumando e estava forçando as coisas em cima. O que aconteceu? A mesa não aguentou o peso, estourou. Quando estourou, ele foi para frente, se desequilibrou e cortou os 2 braços, daqui até aqui, assim, dos 2. E quando eu cheguei lá, verdade, tava... Bom, eu sei que eu peguei, gastei algumas toalhas. Fiz os procedimentos, elevação de membro superior, enfim, né, para poder tentar conter a hemorragia, até chamar o socorro. Aí chegou o pessoal do bombeiro, fez ajuda, tal, e seguiu ele para o hospital. Aí eu estava preocupado, né, porque, poxa, o dia começou assim, mal, e eu tinha mal acabado de entrar, eu assumi, era tarde, né, 3 horas da tarde, eu fazia das 3 às 11 da noite. E aí, quando chegou mais ou menos à tarde, finalzinho da tarde, por volta de quase 6 horas, de repente me vem esse senhor, Miguel Reis, né? Infelizmente ele já faleceu esse ano. E ele entrou na frente do hotel, abriu a porta, ele já veio falando, você salvou a minha vida e tal. Eu falei, não, senhor, que isso, né? É um prazer poder ajudar, ver o senhor bem e tal. Ele falou, nunca mais vou esquecer do que você fez e tal. E do lado dele tinha uma pessoa da Gol. Aí essa pessoa, comecei a fazer amizade, que é o Roper Albuquerque, né? Hoje ele está no Rio, ele já não está mais na Gol, ele até virou ator, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional. E aí ele viu e falou assim, olha, tá aqui o meu contato. Qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição, a Gol está à disposição, o que você fez. Falei, não, agradeço, obrigado. E daí passou. Aí eu saí do hotel. Quando eu saí no hotel, um belo dia eu estou no Messenger. Logo assim no Messenger, conversando. E aí no Messenger, tocou o Messenger assim. Aí eu vi lá Roper, e aí, tudo bem? Tudo bem e tal. E aí, como que tá o hotel? Ele perguntou. Eu falei assim, não estou mais no hotel. Ele falou assim, e você está fazendo o quê? Eu falei, por enquanto, estou à disposição. Ele falou, me manda seu currículo agora. E aí eu fui, mandei o currículo para ele. Isso foi numa quinta-feira. Na mesma quinta-feira, ele me retornou e falou assim, olha, amanhã vão te ligar e vão te dar um retorno. Eu falei, tá bom, obrigado, eu agradeço a atenção, tal. No outro dia, 8 horas da manhã, em ponto, tocou meu telefone. Era o RH da Gol, me chamando para uma entrevista segunda-feira. Ai, meu Deus, arrepiei. Uau! Você estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Nunca foi sorte, Exatamente. sempre foi Deus. É isso. E aí eu falei, nossa, eu não acreditei. E ela falou, já falou assim, ela falou, olha, já traz sua carteira de trabalho, traz... Eu falei, tá bom. E foi isso, eu cheguei lá, quando eu cheguei, estava fazendo a seleção, fez a seleção, ela só me chamou de canto, olha, vai fazer isso aqui e tal, mas já deixa sua carteira de trabalho aqui, me deixa as suas coisas, e foi assim que eu entrei na rua. Aí começou, como eu entrei como auxiliar de rampa. E aquilo, só que para mim foi um choque, porque eu falei assim, poxa vida, né? Assim, em salário, vamos dizer, eu tinha acabado, assim de negar uma proposta para ganhar um bom salário num outro hotel. E aí eu falei assim, aquela coisa, é aviação, eu vou, não vou, salário eu vou, não vou. Eu falei, não, é desafio. Eu falei, vou para lá. Na época, o salário de um auxiliar de aeroporto
né, auxiliar de rampa, que no caso eu entrei, oscilava com os descontos, oscilava por volta de R$ 490, mais ou menos. Então, era assim, querendo ou não, era pouco, mas eu falei assim, a oportunidade de eu crescer agora. E nesse meio tempo, eu estava desde a primeira, né, passagem da hotelaria, que eu passei pela, né, da polícia e voltei para a hotelaria, eu comecei a fazer o trabalho, eu sempre fiz o trabalho de reservas de hotel, e aí e também comecei a trabalhar com aviação executiva. Então, por quê? Muito do público do pessoal que vinha para o hotel também era cliente de executiva. Então, eu comecei a trabalhar fazer um trabalho personalizado para esse público, né? E isso começou já a me dar assim uma renda a mais. Então, eu já não me preocupava tanto, né? Eu fiquei meio assim insegura, falei assim, poxa, mas é pouco, mas eu falei assim, mas eu sempre, né, sempre tive aquela coisa, olha, tem que ter um plano B, C, D, e vamos, né? E aí, beleza, toquei. E eu já fazia isso com eles, né? E fui para aviação. Aí cheguei na Gol, assim, tinha já mais já estava mais ambientado por causa da hotelaria, que ela te dá uma base, né, disso, de atendimento, de você ser mais solícito, enfim. Cheguei na aviação, foi quando o bichinho picou mesmo, que eu comecei eu falava, nossa, demais. E aí até então você vai fazendo curso, né? Então é curso para o pátio, né? Para você se ambientalizar o aeroporto, aí você já começava a ver os aviões. Aí já começa, né? A primeira vez que eu não esqueço até hoje, a primeira vez que eu adentrei a pista, que foi para fazer o curso de pedestres, né, em ambientação, aquilo ali, para mim, eu vendo aqueles aviões passando, e eu me lembrei agora que, inclusive, quando eu era criança, meu pai me deu um quadro, né, que alguém tinha dado para ele, eu não lembro quem foi agora, e esse quadro era exatamente um painel de um Boeing. Nossa. Era o painel de um Boeing, era a foto do painel de um Boeing. Eu sempre tinha aquilo, eu falava, nossa, um dia eu vou entrar, um dia eu vou ainda, nossa, entrar para conhecer um negócio desse. E falava. E aí, nesse belo dia, quando eu estava no pátio, eu olhei assim, é emocionante. Desculpa, aí eu volto a falar de novo, falo com ele, entendeu? Você acreditar, esperar, ter paciência que acontece, que as coisas vêm para você, porque você me mandou tanto isso para o universo, quando você era criança, quando você viu lá a casa daquele piloto, você se imaginou naquilo. Quando a gente se imagina em algo, a gente projeta aquilo para a nossa vida e acontece. Tanto que você mesmo falou, você passou pela polícia, ficou 2 anos, você passou por hotelaria, tudo estava levando e tudo estava formando a sua vida para te levar exatamente ao encontro desse rapaz da Gol que deu essa oportunidade para você. Nossa, é muito incrível isso. Olha. Exatamente. Às vezes a gente para, desculpa até um pouco, não tem como a gente quando você faz uma coisa que você faz com o coração, nunca vai ser trabalho, nunca. Eu tive ótimos precursores, né? A gente fala assim, né, no militarismo, mas pessoas que me antecederam e que foram excepcionais comigo em poder me apresentar o trabalho na aviação, ver como que funcionava. E aí eu pude, eu tinha uma supervisora, a Natália, Natália, ela é assim uma pessoa excepcional, que ela sempre teve um respeito comigo e eu também com ela, e ela era pronta para me ouvir. Então, muitas vezes, e é difícil hoje em dia você encontrar profissionais assim, e ela fazia isso. Então, ela conseguia entender a necessidade, ela sabia o quanto eu me empenhava e fazia as coisas tentar acontecer, né? Então, a gente acabou criando um vínculo muito grande. E, enfim, os meus professores, o Aguinaldo, o Pinho, eu espero que eles estejam vendo aí, eu devo muito a eles, ao Orestes. Assim, se eu for falar imensuravelmente a muitas pessoas,
são muitas pessoas, né, que a gente Claro. acaba conhecendo e que a gente, nesse meio tempo, se torna uma família, né? Eu tive o prazer também de trabalhar com o Marcelo Ramos, né? Ah, que Também, legal! o Ele Ramos, a gente participou. trabalhou na mesma... Exatamente, porque quando eu estava nessa transição que ele teve da BRA, enfim, a gente pegou, eu peguei a transição da Varig, né, para a Gol. E, assim, era uma coisa surpreendente, porque você estava ali, aí então eu já estava mais inteirado de aviação, né, um pouquinho mais inteirado. Então a gente estava ali, aqui naquele começo, para mim, a aviação estava deslumbrante, assim. Você entrou em que Mas não ano? tem como... Você entrou em que Eu, ano? eu entrei em 2007, em junho de 2007. Ah, sim. Exatamente, quase um mês depois, foi quando caiu o avião da TAM. E eu estava de serviço nesse dia. E, assim, foi uma descrição que não, assim, não dá para entender. Eu estava vindo da pista, e nossa sala ficava de frente ali, o hangar, o box 1, né? A gente falava, o Finger 1. E eu estava voltando do voo, da pista, de um voo, tinha terminado um voo e fui para a sala. E assim que eu entrei na sala, eu abri a porta, fechei, tirei o protetor auricular. De repente, um estrondo forte, tremeu a sala inteira. Nossa. Aí eu olhei para o pessoal, falei, nossa, que isso? Aí eu até pensei, eu falei, será que estourou um pneu do avião aqui na frente, né? Aí eu falei assim, porque a gente embarcava, que é o fly kit, né, que a gente chama da aeronave, né, para dar suporte para a aeronave quando está em trânsito. Então a gente também carregava ali na triagem das bagagens, também poderia carregar lá. E aí, nossa, foi aquela coisa. Aí de repente no rádio, eu não esqueço o Júnior, né? Ele chamou no rádio, ele falou assim, ó, acabou de cair um avião da TAM na cabeceira 17. Nossa Meu, Senhora. ali eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu e mais todo mundo correndo para a cabeceira 17. E quando eu estava chegando na ponta já da cabeceira, porque a gente estava na pista e tem um pavilhão de autoridades, quando você indo no sentido, né, a cabeceira fica do lado esquerdo. E eu naquele meio instinto já de querer, eu falei, meu Deus, um acidente, né? Eu falei, não, vou lá, aquilo, direto, eu falei, vou para lá. Só que quando já ia chegando no pavilhão de autoridades ali, se deu a segunda explosão, né? A explosão mais forte. E aí aquilo já assustou todo mundo. Assim. Infelizmente, o que só nos restou ali foi todo mundo chorar na cabeceira da pista. Nossa, Olhando, socorro. vendo aquilo acontecer. Foi assim, foi o primeiro baque ali. Eu vi, a gente viu porque os DOs, né? O DO ficava da TAM, inclusive era um pouco para frente da nossa sala. Ele estava do lado e assim a comoção foi inacreditável. Pedro, você entrou em 2007. Durante esse período que você ficou na Gol, quais foram os cargos que você teve? Ou você procurou algum desenvolvimento? Você ficou quanto tempo por lá? Sim, eu procurei. Eu estava como auxiliar, né, de rampa. Aí, na época, tinha para check-in, aeroporto, né, para ir como agente de aeroporto. Mas o meu negócio sempre, assim, eu sou muito operacional, né? Então, ali, para mim, eu estava me sentindo, para mim, estava bom. Os próximos passos seriam o quê? Eu tentar alguma coisa de operacional DOV, né? Ou fazer para despachante técnico. E aí chegou numa época onde a Gol teve uma política, através da diretoria de operações, onde eles viram a necessidade de fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, mais direto, porque estava tendo muito problema com bagagem, problema, né, na parte de logística ali no aeroporto. Então, a gente acabou tendo um aperfeiçoamento melhor. E aí, automaticamente, promoveram a gente de cargo. Então, a gente passou de auxiliar de rampa para despachante técnico 1. Que bacana. E aí, tinha despachante técnico 2,
e aí na sequência vem DOV, né? E aí, né, a parte mais operacional. E aí você ficou de despachante técnico por quanto tempo? Quanto tempo que você fez? Aí eu fiquei de 2007 a 2008, eu fiquei como auxiliar de rampa. Aí a gente foi promovido para despachante técnico 1. Isso. Aí eu prestei algumas seleções internas para poder, como agente líder, né, para poder fazer operações. Infelizmente, não tive oportunidade, né? Eu passei na seleção apto, enfim, mas na opção de escolha, né? Você não tinha por quê. Quando você é de rampa, né? Você não é muito bem, não tem pessoas ali te vendo diretamente. Então, às vezes, as pessoas sabiam do seu trabalho através de outras pessoas. Isso complica um pouco, porque você tem que ter uma proximidade do aeroporto, né, com as pessoas, você está ali. Então, na época, não tinha o pessoal que tinha, quando foi a parte operacional, que tomava conta, né, a diretoria de operações, nós tínhamos supervisores que realmente olhavam para nós ali. Então, foi nessa transição que teve de auxiliar de rampa para despachante técnico 1, que a gente começou a ser notado, porque foi dada uma importância para o trabalho, né? Eles viram que o trabalho não era só aquilo, e tinha muito mais coisa envolvida. Então, era safety, security, enfim, tinha muita coisa. Então, eu acabei tendo a oportunidade também de fazer um trabalho muito bom nessa parte do despachante técnico, né? Com o pessoal do safety, onde eles davam, assim, total autonomia para a gente debaixo do voo, para realmente não deixar nada que pudesse atrapalhar, né, a operação acontecesse. Então, a gente matava muita pane ali. Eu carregava uma mochilinha, né, onde o pessoal falava assim, pô, só você, e tirava um sarro, falava, até brincava, né, agora o apelido vai virar até mesmo, de Michelangelo, Tartaruga Ninja, por causa da sacolinha. Só que lá eu levava fita, eu levava lacre, eu levava tudo que eu podia ter para poder solucionar qualquer problema. Por exemplo, uma emergência. Estava preparado. Saco plástico. Então, assim, manuseio de bagagem que a sua Sport, né, no caso, a sua Sport que era terceirizada, no manuseio da bagagem, a bagagem danificava. Aí eu era obrigado a matar pane ali mesmo, resolver para poder mandar para frente. Ô, Dom, você ficou quanto tempo nesse rolê, em toda essa movimentação? Quanto tempo que você ficou trabalhando nesse setor? Em solo até de 2000, vamos dizer assim, de 2007 a 2012. Outubro de 2012. Foi aí quando eu prestei o concurso, que é, né, o curso interno, o concurso não, né, na verdade, a vaga interna para despachante técnico 2. Aí eu passei no curso, né, porque você faz um curso como despachante técnico 2, e se você tiver uma média, né, aí você está apto a passar na vaga. Aí é uma outra coisa. Aí eu passei para trabalhar diretamente na coordenação. Então, eu saí do aeroporto e fui trabalhar na coordenação. Outro mundo, né? Outro mundo. Só que, aí eu volto a dizer, eu fui muito feliz ter uma boa bagagem, né? Vamos dizer assim, na parte de aeroporto, e me fez compreender toda a logística do processo na aviação. Durante o período que você esteve na aviação, esses 10 anos que você esteve na GOM, você adquiriu algum vício? Com certeza, olhar meteorologia. Acho que todo mundo, né? Meteorologia é assim, eu saía antes de casa, vamos lá, olhava né, quando eu estava no aeroporto, era olhar a previsão do tempo e vir. E São Paulo é assim, você faz as 4 temperaturas do ano num dia só, né? Chegava final de tarde, era 5 horas, 6 horas da tarde, era por volta de 5 horas, você já sabia se ia chover ou não e se ia enrolar a aviação. Prático, você já sabia disso. Agora, aí quando eu fui para trabalhar na coordenação, né, onde
aí trabalhávamos todo mundo, nós juntos lá, enfim. Aí aí ficou pior, porque aí eu acompanhava um METAR, né? Aí o METAR de meteorologia já vem, aí você rajada de vento, tesoura de vento, como os nimbos, e daí vai, CB. Aí a gente olhava assim, batia o olho e falava, nossa, hoje vai ser daquele jeito. Mas Ai, meteorologia, eu acho que foi o maior deles. que Não tem como. A bacana. gente leva para a vida, né? Assim, até hoje, não tem como. Eu tenho até no próprio celular, agora não vai dar para mostrar, mas no próprio, eu tenho o próprio Metar abaixo, né? Eu baixo, ponho lá SBSP, pum, já vem tudo ali de meteorologia, e aí eu já fico mais precavida, né? Para Sim. sair na rua. Bom, Dom, a gente gostaria de ficar aqui conversando mais e mais para Sim, saber sim, de eu toda a sua também. trajetória. Muita Obrigado. história, né? Vocês, muita história. Muita Muita história, história. adorei. Muito. Não, E se eu que for, história! não, tem várias. Se eu fosse contar para vocês aqui de tantas das cômicas, né, e de dar risada da aviação, tem muitas. Cada uma que Imagino. você vê na aviação que é fantástico. Mas eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado pela atenção. É gratificante ter uma conversa dessa, né? E ao longo do tempo eu nunca tinha feito isso, falar um pouco da minha vida ou do que eu fiz, né? Principalmente na aviação, que é uma paixão até hoje. E eu gostaria de deixar para as pessoas que querem mesmo, querem continuar, aliás, que estão chegando agora, né? Porque eu falo assim que eu estou pós, né? As atividades mudam um pouco, mas a vida continua. Mas que os novos que estão vindo não percam o foco de não só pensar, falar assim, vou entrar na aviação por entrar, porque muitas vezes acontece isso. E a pessoa desinteressa e acaba indo embora, porque hoje a rotatividade é muito grande, né, de pessoas, e aí não tem um pouco de fidelização, né, principalmente para você que trabalha, por exemplo, para quem trabalha num check-in, num aeroporto, que às vezes você lida com pessoas e são pessoas que estão ali todos os dias, estão ali, sabe, buscando alguma coisa. Eu costumo dizer que na aviação, eu quando estava fazendo o transporte, e a minha preocupação com todos ali, porque quem assinava, né, no caso das documentações, eu era um dos responsáveis, né, não só quando eu estava em solo, como eu estava na coordenação. E eu sempre pensei da seguinte maneira: na aviação, a gente não transporta só pessoas, só bagagem, só carga. Nós transportamos sonhos, sentimentos, coisas que vão além do que as pessoas podem imaginar. Então, tem muita coisa por trás ali que a gente, às vezes, tem pessoas que não percebem, mas o sentimento de você, de repente, fazer ali, você está transportando alegria, você está transportando uma prosperidade, está transportando uma oportunidade daquela pessoa que talvez está com um novo emprego, começando uma nova vida. São muitos sentimentos que tem ali, tanto também de perda, quando infelizmente você tem que né, uma pessoa que está lá no voo, por exemplo, porque perdeu o parente, e olha só isso, e o parente, aconteceu isso comigo, tá? Eu na pista remota embarque e uma senhora passou pela parte de segurança, de onde eu estava depois da escada, para vir olhar num compartimento de carga, para perguntando para mim, moço, eu queria saber se meu marido está bem. E eu, ao mesmo tempo, assim, fração de segundos que eu me toquei aquilo, me apertou, eu falei, olha, senhora, tá tudo bem, está sendo transportado, está aqui no voo, tá bom, eu só queria saber se estava tudo bem. Muito obrigado, moço. Obrigado, viu? Deus abençoe. E aí você escutar um negócio desse e tá ali uma pessoa que se foi. Então são muito, a aviação não é só tudo, tem todo o glamour, que ainda, né, tem um restício de glamour, né, mas eu Tem acredito ainda histórias. muito no sentimento das pessoas, nas histórias das pessoas. Isso é que move a gente, é isso que faz a gente feliz, entendeu?
Isso me faz feliz. Eu fico feliz de ver outra pessoa feliz. Então, assim, se falar assim, poxa, sabe, me faz feliz. Eu falo assim, eu não quero que você me faça feliz. Tipo, me inspire, assim, sabe? Me inspire que eu vou ser feliz com que você está feliz. Um sorriso simples, um simples sorriso, sabe? Um brilho no olhar, isso muda o dia, faz o dia, assim, excepcional. Esse era o meu melhor pagamento na aviação. Esse era o meu melhor reconhecimento do meu trabalho. Muito eu não bom. me importava se eu recebia, sabe, ali o elogio, claro, vem, mas eu até brincava que eu falava assim, o dia que eu recebi um elogio de uma bagagem, né, o pessoal falava assim, pô, vai ser top, né? Mas não, sabe? E aí você se pega com esses detalhes. Então, esse era o meu melhor recebimento na aviação. Muito bom, com certeza. Que a gente leva isso para a vida. É isso que a gente leva, né? Que bacana. Olha, muito obrigada aí pela sua dedicação, seu tempo aqui com a gente. A gente sabe que você não está nem na sua residência, tirando esse tempinho com a gente. Isso é muito gratificante para o Conversa na Galley, quando as pessoas dão esse tempo gratuitamente, porque aqui nós somos um canal sem nenhum fim lucrativo, é unicamente para que histórias inspirem pessoas inspirem pessoas com suas histórias, e assim a gente não desista desse mundo que para a gente ao mesmo tempo é mágico, mas ao mesmo tempo para alguns, né, pode passar pela cabeça como ser algo impossível. E não é. A gente sabe que não é nada impossível, né? O impossível é uma palavra que foi banida realmente da face da Terra. E a gente não deve mencionar, né? Então, eu te agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada por nos disponibilizar essa noite. Que você tenha muito sucesso aí na sua trajetória. Obrigada, Anne. Eu agradeço mais uma vez a você, a Anne, pela atenção e por fazer meu dia bem melhor. Ai, que isso, gente! Eu vou dormir muito bem hoje. Vocês fizeram meu dia excepcional. Ai, vai que um bom, agradecimento, fico feliz. Vai um agradecimento também para o Jim, que é um irmão de coração, um irmão que a aviação me deu. Né? Um cara excepcional com quem a gente tive a oportunidade de trabalhar com ele na coordenação, e ele, a trajetória dele mostra o quanto ele é um exímio profissional. Tá? Mais uma vez, obrigado, meninas. Obrigada a você. Prazer enorme, viu? Obrigado mesmo, de coração. Eu quem agradeço, também vou agradecer você, Dom, por disponibilizar seu tempo. A gente que vai dormir super feliz por ouvir sua história. Que história linda, que trajetória, uma loucura. Foi uma loucura a sua história, mas muito inspiradora, muito mesmo, muito mesmo. E continua sendo até agora, né? Isso que é o mais importante. E a gente vê que você ama aviação, tá escrito nos seus olhos. Não tem como negar isso. Aí. Obrigada, pessoal. Um beijo grande e até a próxima. Beijo. Obrigada. Vida longa e próspera a todos. Tchau, tchau. Dá pra ver Sim, eu vi. Eu tinha visto quando você estava falando antes. Eu vi um avião passando bem na hora. Tu viu um avião passando ali? Não agora, amiga. Antes, na gravação anterior. Um pouco antes da gravação, Se eu não me engano, já foi 2 vezes. Porque está com aproximação, inclusive para aproximação aqui, na cabeceira 17, para pouso, né, aqui na frente.